Como é tocar um escritório viajando, passando meses em um outro estado, em um outro país? Você quer saber? Fique aqui comigo que eu vou te contar um pouquinho mais sobre como eu toco meu escritório de advocacia no meu home office aqui direto de Salvador. Às vezes eu estou em outro país, às vezes eu estou em outro estado. Hoje eu estou aqui em Salvador para conversar com você. Vem comigo depois da vinheta. Bem-vindos, divos e divas, simplificadores desse Brasilzão, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Eu tô muito feliz, eu tô muito bem. Olha o meu novo cenário aqui. Hoje o meu cenário não é em São Paulo, é em Salvador, Bahia. Eu vim passar o dia de Iemanjá, comemorar o dia de Iemanjá. Tem até a sereinha aqui no hotel que eu achei linda. Eu falei, esse tem que ser o cenário pra gravar. Comemorar o dia de Iemanjá em Salvador e resolvi gravar aqui pra vocês, contando um pouquinho como eu toco o escritório quando eu tô viajando, qual é a rotina, né? Como é a gestão à distância viajando, que é um pouquinho diferente da gestão à distância no home office em casa, em São Paulo, com tudo mais confortável. Muito embora não seja, não tenha uma religião, eu sou uma pessoa universalista, então eu vou pegando um pouquinho de cada religião que faz sentido para mim. Eu sou uma amante das manifestações culturais, então eu decidi, né, quase todo ano eu venho para Salvador para jogar minha rosinha no mar e fazer os meus pedidos, fazer as minhas orações. E eu sou essa pessoa que eu gosto de viajar, né? A minha personalidade, ela é livre. É livre, é uma cigana, eu sou uma cigana livre. Então, vira e mexe, eu tô um tempo em outro país, em outro estado. Eu gosto de trabalhar de outros lugares, mas eu gosto de viajar para sentir o lugar, para meio que sentir como os moradores vivem. Então, geralmente eu costumo ficar de 2 a 3 meses em algum lugar. Agora, aqui em Salvador, eu vim rapidinho, é um bate e volta, mas tenho que trabalhar, não paro de trabalhar nunca, né? Se você decidiu empreender, a sua vida vai ser essa, vai ser nunca mais desligar do trabalho, infelizmente. São os ônus e o bônus de quem decide empreender, e eu tô no momento da minha vida muito tranquila com essa decisão. Agora, é fácil? É simples tocar um escritório viajando? Não vou te dizer que é. Precisa de estratégia, precisa de método, e eu vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho das coisas que eu faço para tornar essa gestão à distância um pouco mais simples, mesmo quando eu não estou no confortável da minha casa. Mas antes, eu vou te pedir para compartilhar, curtir esse vídeo. Se você tiver interesse em aprender como advogar com liberdade, com tudo que os métodos que eu uso aqui, porque aqui nesse vídeo é um vídeo rápido, de 10 minutos, eu vou dar uma pincelada. Mas se você quiser se aprofundar, tem o link na minha descrição. Se você quiser saber só sobre direito, eu gostaria de entender tudo sobre direito, aí você tem que se inscrever no meu canal no Jade Advocacia, porque esse aqui é essa bagunça mesmo, tem tudo. Tem vlog, tem eu falando sobre a vida, tem eu falando sobre o direito, é o mundo da Jade, muito doido. Mas sem mais delongas, para que a gestão à distância funcione quando a gente está viajando, precisa de muita organização. Eu já disse isso aqui em muitos vídeos, né? Que a organização para a gestão à distância é essencial. Mas quando você está viajando é mais ainda, porque você vai estar o quê? Fora da sua zona de conforto. Você está querendo, ao mesmo tempo que você está querendo curtir, explorar a cidade, você tem que ficar de olho no computador, no celular, para ver como as coisas estão, se está tudo uma loucura, tudo pegando fogo. Então, a organização, quando você está viajando, é ainda mais essencial. Claro que os softwares que eu uso, então, por exemplo, o meu escritório ele está todo no Google Drive, todo estruturado. Então, eu tenho uma forma de estruturar as pastas, a forma de como os documentos são guardados, para facilitar justamente nesses momentos em que talvez eu não tenha acesso a um computador. Então, por exemplo, nessa viagem em específico, eu não trouxe o meu computador, mas eu trouxe o iPad e os meus 3 celulares. Não são 2, né? Não é um, não são 2, são 3. Porque eu acabo controlando tudo ali do celular mesmo. Então eu não falo com as meninas, por exemplo, por WhatsApp. Existe um programinha que a gente usa para que todas se comuniquem ali. E esse programa, ele também é organizado de forma que as sessões fiquem bem divididas, então eu consiga acompanhar não só individualmente cada uma das meninas, não só o que elas fazem no dia, que eu chamo de daily report, então todos os dias elas precisam reportar o que elas fizeram, vão fazer, o que deixou de fazer e por que deixou de fazer, mas também acompanhar as publicações do dia, então tudo
todas as providências, né, que o advogado tem que tomar, porque o advogado ele recebe as intimações por e-mail e aí todas as providências que cada intimação tem de cada processo, eu acompanho também por esse sistema único, né, uniforme que todas as meninas utilizam. E dentro desse sistema eu tenho a possibilidade de gravar áudios, então isso é algo que facilita muito, porque eu não preciso ficar fazendo reunião o tempo inteiro com as meninas, né? Eu gravo um áudio aqui no meu escritório, o áudio é uma coisa que, olha, salva vidas. Então gravo um áudio, ó, tá faltando isso, aquilo, já olhou aquilo, isso, nananã. E aí a coisa é muito mais rápida, menos burocratizada, porque para pensar. Quando a gente senta para fazer uma reunião, decide fazer uma reunião, e não que eu não faça no meu escritório, com a equipe, de vez em quando eu faço, é necessário, mas você vai perder um tempo ali, pelo menos uns 30 minutos. Para resolver uma coisa simples, não precisa dessa perda de tempo. Tempo é dinheiro, meus queridos. Para resolver uma coisa simples, a gente simplesmente vai lá e manda um áudio. Então, é uma das formas que eu tenho de controlar o que as meninas estão fazendo e de repassar para elas o que eu espero do dia, o que a gente precisa acertar e a mesma coisa com os clientes. Aqui a gente conversa muito com os clientes por áudio, então fazer reunião com o cliente também é a exceção da exceção aqui dentro do meu escritório. Então toda essa estrutura, ela me ajuda a ter uma visão ampla, geral. Então quando eu entro no celular, quando eu entro no Drive, na estrutura digital que eu criei, eu consigo olhar tudo, o prazo que está pendente no dia, audiência, de forma simples, de forma que o meu cérebro consiga bater o olho e já ter uma visão 360 do negócio, entende? Então, na verdade, para minha equipe não muda muita coisa quando eu estou trabalhando em outro estado. O que muda mais é para mim, porque eu já estou, né, com a cabeça, com o humor de uma outra forma, estou querendo aproveitar o outro país, eu estou querendo aproveitar o outro estado. Então eu também acabo ajustando o meu dia para trabalhar, por exemplo, meio período, o período da manhã, o período da tarde, e conseguir também curtir o restante do dia. Ah, tem os desafios? Tem muitos desafios. Toda vez que eu decido viajar, alguém decide pedir demissão. Acontece com frequência. Então, quando tudo está meio que pronto, aí essa é uma parte importante da organização. Para a gestão à distância funcionar, precisa ter modelo, precisa ter tudo muito estruturado para o seu colaborador saber o que ele tem que fazer muito fácil, bater o olho, eu vou usar o modelo tal, eu vou fazer o modelo tal. Acaba que não é que o colaborador na gestão à distância não raciocina, ele vai raciocinar, ele vai ter que aprender o raciocínio jurídico e tudo mais, mas você sempre vai ser a pessoa que pega na mãozinha dele e mostra o caminho. Pelo fato da pessoa estar à distância, então tem uma dificuldade maior de interação, é óbvio que ela precisa das coisas também mais mastigadas, é isso que eu quero dizer. Acho que um pouco mais do que no presencial, porque no presencial você consegue sentar do lado da pessoa e falar, você vai fazer assim, 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 aquilo. Na gestão à distância, não, você vai mostrar por um vídeo, vai mostrar por um áudio. Então, você tem que encontrar uma forma simples de passar o seu raciocínio para essa pessoa ali num modelinho já estruturado, para que ela faça rápido, para que ela entenda o conceito de uma forma mais prática. E é justamente quando eu viajo, que eu não estou ali 100% conectada, que eu vejo se a estrutura que eu criei está funcionando ou não. Porque é nesse momento que o escritório roda sem mim. Não é que eu não trabalho, não esteja disponível, mas é inevitável. Quando eu estou viajando, eu vou trabalhar um pouco menos do que eu costumo trabalhar quando eu estou no meu home office, ali no meu confortável. Então, também são momentos importantes de teste, quando eu saio, para ver se está caminhando sozinho, está se firmando sozinho, está se estruturando sozinho. Porque qual é o segredo, né, gente? Eu acho que do empreender, do ter sucesso dentro do empreendedorismo. É a sua empresa não depender de você. É você sair e o negócio continuar caminhando. Claro que você é a mente estratégica, é a pessoa que, né, dá as diretrizes para a empresa crescer. Mas ela precisa sobreviver sem você. Pelo menos alguns dias, pelo menos alguns meses. Porque senão você vai ser sempre, né, o seu capital vai ser sempre dependente de um negócio, da sua presença física. Aí, sei lá, Deus me livre, você tem um piripaque, qualquer coisa acontece, como que fica, né? Você não consegue mais trabalhar, como que fica? E se você é CLT concursado, tem lá os benefícios do Estado. E se você é empreendedor, teve um piripaque, acabou seu negócio, acabou seu dinheiro. Parte de viajar é também testar essa estrutura
para casa em algum momento, não pela minha vontade própria, eu não consigo estar tão presente. E aí, claro, as fraquezas e as fortalezas do negócio, elas ficam muito evidentes nesses momentos em que você está tocando à distância, está tocando e viajando. E aí, obviamente, sem pessoas de confiança dentro da sua equipe, não tem como fazer esse home office viajante dar certo. Então, por óbvio que teve um período da minha vida que eu já não conseguia viajar tanto, tive que ficar ali pelo menos um ano, mais focada no negócio, em contratar, criar, né, pessoas que fortalecessem o meu negócio. Então, por exemplo, a advogada que trabalha comigo começou como a minha estagiária, ela já está há 2, quase 3 anos comigo, mas começou como a minha estagiária, foi uma das primeiras, assim, e aí eu fui treinando ela para que ela se tornasse uma líder que consegue hoje estar à frente do negócio quando eu estou viajando. Então não é que eu não trabalho quando eu estou viajando, mas eu tenho uma pessoa que eu confio, que me ajuda a gerir as outras pessoas. E aí tudo fica mais fácil, né? Então uma mão de obra qualificada, ela é essencial se você decidir criar um escritório, né, ou uma estrutura à distância que depende do digital, mas que não está abandonada, né? Esse é o mais importante. E aí também tem essa questão da flexibilidade, né? Para você conseguir gerir a distância, tem que ser uma pessoa flexível. Então, às vezes eu preciso trabalhar, tinha agendado um passeio, vou precisar fazer uma coisa urgente e isso vai ser feito no meio da tarde e no quarto do home office, no quarto do Airbnb, onde eu estiver, não tem uma mesa legal para eu trabalhar, vou trabalhar da cama. Então você vai se adequando. Tem que ser flexível, porque se você não for flexível, você vai surtar no meio da viagem e a sua viagem vai ser horrível. Você não vai conhecer nada, não vai desencanar, o seu escritório também vai ficar uma bagunça. Então tem que se ajustar internamente para se abrir para essa flexibilidade de uma pessoa que quer trabalhar e viajar ao mesmo tempo. Porque não significa que você está no home office num outro país, que você está no home office num outro estado, que você não vai trabalhar. Você vai trabalhar. Home office não é dorme office. Eu não fico dormindo. Mas eu ajustei essa rigidez que tinha dentro de mim para fazer acontecer. De onde eu estiver, como eu estiver, se tiver que fazer algo, vou fazer. Dou um jeito, dou os pulos, entende? E no fim, mais ou menos importante, aproveitando que eu tô até aqui, né, no dia de Iemanjá, tem que ter fé. Você tem que acreditar no seu home office, ter fé, porque se nem você acreditar, a chance dele dar certo é muito pequena. Então eu sempre tive essa fé inabalável de que um dia eu iria tocar um escritório de advocacia à distância, viajando de outra parte do mundo. E assim tem acontecido. Fiquei em Paris, fiquei 3 meses na Europa, fazendo uma Eurotrip, fiquei 1 mês na Amazônia. Pretendo esse ano ficar mais 1 ou 2 meses em algum lugar aí que eu tô decidindo. Então eu tenho fé de que a estrutura que eu criei, ela existe, ela foi criada para dar certo. O que eu quero dizer com isso no fim das contas? A estrutura de softwares, de organização, ela é importante, mas se não tiver a mente alinhada, não vai funcionar, né? A mente é uns 50% de todo esse processo, certo? Espero que não tenha ficado um vídeo confuso, que eu só fui falando aqui. E se vocês gostarem, quiserem saber mais sobre como é viajar e trabalhar, deixem nos comentários que com certeza eu vou gravar outros vídeos, tá bem? Então um beijo da Jade, eu te espero para um próximo vídeo. Na verdade um beijo não, muito axé aqui de Salvador para vocês. Até a próxima!